vocês hoje, né? E qual que é a ideia então da apresentação desse vídeo? É a gente mostrar para vocês algumas maneiras práticas de a gente estar gerando esses PDFs e esses nossos arquivos DWG, né? De tal forma que nós evitemos ter que ficar renomeando o arquivo toda vez que a gente for gerar esse projeto, essa prancha, cada revisão você tem que ficar renomeando lá, clicando arquivo por arquivo, né, renomeando. Então, nesse caso aqui a gente tem aproximadamente 23 pranchas ali já no projeto e ainda nem está finalizado, né? Então é bem trabalhoso, né, bem custoso ficar renomeando isso aqui tudo de vez por vez, né? Então como que a gente vai fazer, tá? Então a primeira coisa, a gente vai criar um parâmetro justamente para a gente colocar esse valor de como que vai ficar nosso arquivo impresso, tá? Então a gente vai colocar um parâmetro, vai criar um parâmetro que vai ficar aqui dentro das propriedades da nossa folha. Então entrei dentro de uma folha aqui, né, no meu navegador de projeto, e eu cliquei então aí e eu não cliquei em mais nada aqui. Qualquer coisa que eu clicar, ele já vai mudar as propriedades, né? Então aqui eu estou na propriedades da viewport, eu quero trabalhar nas minhas propriedades da minha folha. Então, a gente vai entrar aqui em gerenciar, informações de projeto, parâmetros do projeto, e eu vou criar então um novo parâmetro, tá? O nome desse meu parâmetro vai ser o nome da folha impressa, tá? Então o nome da minha folha impressa é o nome então que vai ficar aqui para eu achar esse meu parâmetro, né? Ele vai estar aqui então, que nem tem aqui para data de emissão. Esse parâmetro aqui vai ficar aqui embaixo, aqui, né? Onde quer que eu defina aqui, ele vai ficar nome da folha impressa, beleza? Ele é um parâmetro de disciplina comum, tá? E o tipo de parâmetro, então basicamente é só para a gente dizer aqui para o Revit, tá? Em qual grupo eu quero que ele fique. Eu vou colocar aqui para ele ficar num grupo de texto, tá? Tomar cuidado, né? Então, não é bem o foco, mas já explicar também aqui para vocês o que é a diferença de um parâmetro de tipo e de instância. Instância é basicamente um parâmetro que se repete para vários elementos iguais, tá? E o tipo é cada instância, na verdade, para cada elemento tem uma, um valor específico, e o tipo, então, né, ele tem para um grupo igual. Então, por exemplo, para todas as minhas folhas eu quero que tenha a mesma nomenclatura. Então, vou selecionar aqui como tipo. Ele vai ficar, então, desse parâmetro dentro aqui de editar tipo. E instância, então, para cada uma das minhas folhas eu quero dar um valor. Ele é um parâmetro que fica aqui, então, designado para cada uma das minhas folhas. Beleza? Então, configurei aqui. E eu vou selecionar aqui, então, folhas. Beleza? Então, quero que esse parâmetro seja vinculado às minhas propriedades da minha folha. Dou um OK e OK. Então, com isso, né, a gente já tem o nosso parâmetro criado. Então, o nome da folha impressa. Vocês podem preencher aqui, então, com o valor justamente do nome que vai ficar o seu arquivo impresso. No meu caso aqui, coloquei só um nome fictício aqui, só para exemplificar para vocês. Vocês podem colocar qualquer coisa que vocês queiram. Eu indico para vocês, então, para a gente utilizar desse parâmetro, a gente utilizar o plugin chamado ProSheets, tá? É um plugin bem simples a utilização dele, e ele permite você gerar em massa, né, esses arquivos, tanto PDF quanto DWG. Tá? Então, vou clicar aqui nele. Vocês podem pesquisar no Google, é um plugin gratuito, tá? Bem facinho de instalar. E aqui então já aparece a lista de todas as minhas folhas. Eu vou clicar aqui em Edit File Name, eu vou procurar o parâmetro que eu acabei de criar, nome da folha impressa. Dou um OK. Então aqui está a minha folha, vou selecionar ela, eu quero imprimir só ela, mas se vocês quiserem vocês podem selecionar todas as folhas que vocês têm nos projetos de vocês. Como eu nomeei só essa aqui, eu vou selecionar só essa. Em formatos aqui, então ele já traz PDF, DWG, que são os formatos aí que a gente mais utiliza. Aqui já tem pré-configurado, se vocês quiserem configurar também igual aí no projeto de vocês, essas configurações aqui é essa que eu indico, tá? E o DWG também a gente já tem um padrãozinho que na sequência ali eu já mostro para vocês também para o DWG sair igual como está no PDF, tá? E aqui simplesmente a gente vai clicar aqui e dar um create, selecionando justamente primeiramente, né, a pasta que a gente quer salvar esses arquivos. Eu não vou clicar aqui, porque senão ele dá um tempinho ali de exportação, tá? Na verdade eu vou criar e daí eu já mostro para vocês também, eu vou colocar aqui em qualquer lugar só para depois eu já deletar.
Isso daqui acho que é para ser rapidinho, só essas duas pranchas, né? Então aqui não deu nem um minuto que já criou os dois arquivos para mim, conforme eu deixei configurado. E aqui vocês podem ver então, né, que ele já trouxe com o nome, exatamente com o nome que eu defini, os dois arquivos, tanto o PDF quanto o DWG, tá? Então seria isso basicamente aqui, é bem simples, tá? Isso daqui também a gente consegue gerar depois, a gente posso mostrar em um outro vídeo, criar uma tabela com esses parâmetros, então vocês também já podem ter, por exemplo, uma lista dos documentos que vocês estão entregando direto aqui do Revit também, né? Então com essa tabelinha aí facilita muito todo o processo de vocês, né? Então o Revit tem diversas formas aí de a gente trabalhar que facilitam o processo. Mostrando aqui também um pouquinho sobre a exportação, a configuração de exportação, a gente tem que acabar mexendo por aqui do DWG, tá? Então deixa eu voltar aqui para cima, exportação formatos CAD, DWG. Então a gente tem que mexer aqui, salvar uma configuração de exportação padrão. O que eu indico sempre para vocês mexerem aqui nessa aba de cores, especificar a cor True Color, valor de RGB, então as cores que tem definidas aqui ele vai exportar para o meu DWG. O ponto geral aqui, a aba geral, tomar cuidado para não deixar ticado essa aqui, exportar vistas em planos e arquivos vinculados. E com isso a gente pode salvar, né, esse nosso padrão de exportação e utilizar o nosso plugin de Roots, tá? Então com isso a gente fecha também a apresentação aí de hoje para vocês.